Sejam bem-vindos, este é mais um Sociedade em Pauta. Eu sou Silvio Munhoz, estou acompanhado aqui do Márcio Schiller, somos os representantes do MP para a Sociedade, que esse programa é uma parceria do MP para a Sociedade e Tribuna Diária, e hoje teremos como entrevistado o grande professor Percival Pugina. Professor Percival, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Eu acompanho o seu trabalho de longa data. Publiquei muitos artigos no seu blog, mas isso em 2008, 2009. É um prazer e uma satisfação vir aqui, tê-lo aqui para falar do seu livro, para nós falarmos aqui da democracia cubana, o sucesso desse projeto de Paraíso na Terra, né? Um projeto bem sucedido do Jardim do Éden nas Américas, né? Sem a opressão divina. Sem a opressão divina, é verdade. Mostrar o livro para o pessoal aqui, para quem quiser adquirir, Tragédia da Utopia, um livro que o professor Percival escreveu falando exatamente sobre os 60 anos da ditadura comunista socialista cubana, né, dos irmãos Castro, e fez isso de uma forma, né, bastante sui generis. Ele se arriscou a própria vida, indo 2 vezes no meio de uma ditadura para lá ver, na realidade, buscar na fonte primária as inspirações do seu livro. Então, acho que o professor Pugina é um dos maiores entendidos no Brasil, é uma das pessoas mais especializadas que pode mais falar desta ditadura, porque realmente ele vivenciou lá no local como é que as coisas funcionam. E acho assim, professor, nós queríamos chamar até porque a gente vê, né, o comunismo flertando com o Brasil há muito tempo, querendo se entranhar e se entranhando, como a gente vê que ainda temos muito entranhado hoje, e me parece que muito disso é devido, né, inclusive, a essa utopia, porque sempre para nós aqui foi vendido como Cuba sendo o socialismo que deu certo, né, que era uma grande cidade, né, e na realidade nós sabemos que aquilo que era chamado antigamente de a pérola do Caribe se transformou num caos, né. Então eu pediria que o senhor começasse a falar um pouco sobre isso e a gente vai fazendo perguntas aqui para o senhor. Quando levantarmos o dedo é que algum de nós tem uma pergunta para ir encaminhando no assunto, tá bom, professor? A palavra é sua. Muito bem, olha, é um prazer estar com ambos aqui. Nós temos uma necessidade no Brasil de abrir espaços para a comunicação. Quase tudo o que de bom mudou recentemente no Brasil deve ser creditado a esta possibilidade de congraçamento, de reunião, de encontro, de troca de experiências, formação de afinidades. Enfim, criou-se no Brasil um clima favorável, né? Então, eu estou tendo aqui hoje o prazer de conversar com o Silvio Munhoz, com o Márcio Schiller, pessoas que ouvi falar, que eu li, que eu teria um prazer de conhecer pessoalmente. E uma grande corrente de amizade que se vai formando, os bons vão se juntando. É verdade. Os bons acabam se encontrando. Eu tenho constatado isso muito ao longo dos últimos anos, né, que há crescentemente esta oportunidade nova no Brasil de se criar um movimento positivo e favorável de ideias, levá-las à sociedade, conversar com a sociedade a respeito, de um modo como nunca antes se fez. Um processo altamente democrático, altamente civilizado, ainda que caótico, mas serve esplendidamente à democracia e serve esplendidamente à civilização. Muito combatido por aqueles que se julgavam donos do poder de comunicação. Então, estamos sob fogo, entre amigos, sob fogo adversário. E assim vamos tocar o nosso barco. Porque uma das coisas que aconteceu através da comunicação, através da experiência relatada, e aí o meu livro é um dentre vários. Quando eu lancei o primeiro exemplar, em 2004, poucos meses mais tarde, um professor da Universidade de Brasília resolveu fazer uma coletânea, um sumário dos livros escritos em língua portuguesa e por brasileiros a respeito do regime cubano. E
ele elencou ali 17, 18 obras. E quando chegou a minha, viu, eu sabia que isso não poderia acontecer, mas aconteceu. Acontece. Quando chegou ao meu livro, ele disse: um livro positivamente contra. Era o único. O único. Quantos? Porque toda a bibliografia até então era de elogios rasgados, fazendo esta afirmação, né, absolutamente não condizente com a verdade, de que a democracia cubana era, enfim, uma experiência exitosa de comunismo. E aqueles que, como eu, diziam, né, que, apesar de quase um século de experimentos no mundo inteiro, praticamente todas as culturas, as experiências comunistas não conseguiam indicar a construção de uma democracia, de uma economia que funcionasse, nem citar um estadista que não pudesse ser mencionado sem passar vergonha, que é outra dura realidade de todas as experiências. Quando submetemos os líderes comunistas a um exame, nem precisa ser tão criterioso, nem tão profundo, né? A gente percebe que estamos tratando e lidando com bandido, de uma maneira. E foi certamente o caso da experiência cubana. Deixa eu encaminhar, já que o senhor falou nisso, né, quando se analisa os líderes comunistas, né, não são aqueles mitos que são criados, então já lhe pergunto, porque esse é um mito que foi criado com a Revolução Comunista Cubana, né, que é do Che Guevara, que o Brasil, né, a gente acostuma ver a juventude ostentando aquela camiseta com a cara do Che Guevara como se ele fosse um grande filântropo, uma pessoa humanitária, um grande cidadão. E o senhor viu lá o que os cubanos realmente acham dele. Então, eu queria que o senhor nos dissecasse esse mito, né, de um líder da Revolução Cubana. Mas isso faz parte, digamos, da propaganda comunista. A propaganda comunista conseguiu consagrar uma pessoa como Stalin internacionalmente entre os comunistas, uma pessoa de quem os próprios comunistas, anos mais tarde, fizeram uma absoluta execração da criatura. E os que vieram depois dele não eram muito melhores do que ele, mas era insuportável e intolerável a figura de um como Stalin. Né? Mas, em relação ao Che Guevara, ficou exatamente essa história de morreu jovem. Mas ele dedicou a sua vida a um ideal, deu a sua vida por um ideal. Eu digo, isso é nobre, dar-se a vida por um ideal. O problema, o direito que ele não tinha era tirar a vida dos outros em nome do ideal dele. E isto ele fez quando quis, como quis, friamente, anunciando, inclusive perante a ONU: fusilamos e continuaremos fusilando, porque esta é uma revolução na muerte. Anunciado ao mundo. Né? E assim ele era. Quanta gente melhor do que isso? Quanta gente deu a sua vida por um ideal, sem tomar a vida dos outros? Nós temos experiências extraordinárias. Né? Eu menciono algumas delas no capítulo do meu livro. Menciona, é verdade. Albert Schweitzer, não é? Que aos 30 e poucos anos, um homem com uma cultura extraordinária, com 2 ou 3 títulos de doutorado, ele foi para criar um hospital às custas dele na África e ficou ali toda a vida dele cuidando dos doentes no hospital. E ele era um pianista exímio, pianista especializado em Bach. Então, quando faltava dinheiro, ele ia para a Europa, fazia excursões, recolhia dinheiro e levava esse dinheiro para atender as demandas do hospital dele. Que coisa extraordinária. Então, de quantas e quantas vidas assim a gente tem, admiráveis de fato, né? Que se dedicaram inteiramente a um ideal. Ele tinha um projeto de poder, um projeto de ódio, um projeto de realizar as suas vinganças, seus piores instintos. Mas... enfim, eu gostaria de dizer por que eu escrevi esse livro, vamos lá. É em torno dele que estamos reunidos. É que, nos últimos anos do século XX, a partir da década de 90, em Porto Alegre, pelo menos, onde eu moro, em cada esquina do centro de Porto Alegre, o Partido dos Trabalhadores tinha uma tendinha que ele montava e desmontava, vendendo íconezinhos, símbolozinhos e coisas, material de divulgação
com símbolos da Revolução Cubana. Eram bonés do Che Guevara, camisetas do Che Guevara, imagens. Aqui, né, professor, eu não sei se o Márcio chegou a saber isso, mas nós tivemos, inclusive, uma passagem triste, né, de um governo do Estado que assumiu o governo e na posse, no ato de posse, estava a bandeira de Cuba no palácio, na janela do palácio. Não sabia. Era assim. Era primeiro governador do PT botou a bandeira de Cuba na janela do palácio. O governador Olívio Dutra. Ele tomou posse, foi festejado com uma bandeira de Cuba. Era uma referência, era um modelo que era trazido politicamente para cá. E era apresentado assim, como nós dissemos inicialmente, como uma experiência comunista que deu certo. Conseguiram se livrar de uma ditadura, né, e criar um paraíso na Terra. Mas a gente sabe que talvez realmente houvesse alguns laivos de ditadura anteriormente, mas pelo menos era um país próspero antes da Revolução Cubana, comunista cubana, né? Sim, na verdade, os cubanos acabaram trocando uma ditadura que estava com prazo para se esgotar em poucos meses, de 7 anos, por uma de 61 anos, que não tem perspectiva de ser interrompida, porque eles sequer se reconhecem como tal. Ainda que tenha aquele sistema eleitoral, mais adiante podemos falar um pouco a respeito disso. Então, em função do que se dizia, sabendo que não poderia ser assim, e de que havia uma experiência comunista aqui perto do Brasil, acessível, porque as outras ficavam muito mais distantes e mais complicadas para a gente entrar e conhecer, eu fiz uma primeira viagem e fiz as minhas observações. Ao voltar e começar a descrever as coisas que vi, todos aqueles com quem eu falava me diziam, mas não se fala isso aqui, mas quanta coisa diferente que tu estás contando daquilo que é dito e repetido. Olha, na sala de aula o professor disse isto, disse aquilo. Então. Por que o senhor não escreve um livro? Eu digo, bom, para escrever um livro eu preciso voltar. E voltei. Só que, muito ingenuamente, achando que estava tratando com um regime comunista brando, né, que as coisas não se passavam exatamente como se passaria num país comunista, que era um comunismo assim, latino-americana, uma coisa meio bananeira. Mais light. Né, uma coisa mais light. Eu consegui alguns telefones, listas de nomes de pessoas, e digo, eu vou lá conversar com estas pessoas. Para fazer a experiência de viver num ambiente, numa família comunista e tal, eu aluguei um apartamento com uma senhora que, na verdade, era uma professora já meio idosa, que alugava uma parte do apartamento dela para visitantes. E eu imaginei que fosse conviver com uma família, não, eu convivi com uma professora universitária, por sinal com uma biblioteca de fazer dó. Tadinha dela. Uma biblioteca de fazer dó. Poucos livros numa prateleira, livros velhos, não conhecia nenhum autor moderno, nada. Bom, mas peguei o telefone da casa dela e liguei para os 2 contatos de quem eu tinha o telefone, que me foi dado por uma amiga aqui no Brasil. Liguei para o Paiá e para Marta Beatriz Roque. O Oswaldo Paiá era um líder da resistência lá, mas resistência pacífica, resistência civilizada. E acaba sendo morto estranhamente, né? O senhor e combinei, exatamente. Foi morto de uma forma muito suspeita. A família não tem a menor sombra de dúvida, que com os relatos, né, que aquilo foi uma execução planejada. Mas, enfim, e aí, tendo feito esses contatos por telefone, me agendei para me encontrar com um e com o outro, mas cometi uma brutal imprudência, sem saber. Aí estava o meu engano. E o fato de ter cometido esta imprudência, de ter ligado para pessoas que estavam com seus telefones grampeados, eu acabei percebendo, vê bem, né, percebendo o que é o pavor e o pânico sobre o qual eles vivem. Porque 1 ou 2 dias depois de chegar, eu estou passeando na Cajubi com aquela lista de pessoas para fazer contato, que eram os jornalistas independentes, que eles continuam perseguindo ainda hoje. Esta semana ainda recebi
li nomes de jornalistas independentes, que na verdade não são jornalistas, são pessoas que têm comunicação por lá de fora e que se comunicam e mandam notícias de lá para o exterior. Notícias verdadeiras, né? Verdadeiras, exatamente. Informação que o governo não quer que saia. E como eles teimam em mandar, aí eles acabam sendo alvos e são objeto de prisões rápidas que eles fazem. Eles pegam o cara, tiram de circulação, botam na cadeia sem dar explicação para ninguém e, passados uns dias, soltam. E, às vezes, não soltam. Às vezes, o sujeito fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. O sistema judiciário deles é um horror. Então, eles têm esses sistemas punitivos ainda, exigindo intervenção permanente dos órgãos de direitos humanos no mundo inteiro. Mas, enfim, aí eu estou um dia sentado, passa uma senhora, segundo ou terceiro dia, uma senhora, e se ofereceu, onde tu vais lá, tu és interrompido, né, por pessoas que querem te oferecer serviços para comprar charutos, para conhecer a cidade, ser guia turístico, te oferecer um carro, um táxi para fazer o passeio contigo, etc. Né? E elas rineteiras, que são as rineteiras também que fazem parte da mercadoria oferecida. Né? Muita gente vai para Cuba em função dessa possibilidade. Sexo baratíssimo, né? Porque fazem qualquer coisa por $5, por $10. E isso vale nas portas dos hotéis, se oferece, por vezes lá, são profissionais formados no curso universitário se oferecendo para fazer guia turístico. Pegar $5 no fim do dia, faceiro da vida, porque é um adendo significativo no seu orçamento familiar. E aí passou essa senhora e eu digo, olha, quando ela se afastou de mim, eu me dei conta que era uma pessoa que poderia, eu não estava interessado nas mercadorias dela, mas ela poderia me proporcionar contato. Eu a cacei no meio do caminho, convidei para tomar um café, entramos num hotel que tem ali numa praça, no início da Casa Obispo, e expliquei para ela o que eu queria. Ela disse, sim, pois não, vamos lá. Quando eu dei a lista para ela, ela olhou o nome das pessoas, ela se levantou, deu as costas e foi embora. Não disse uma palavra. Aquilo já me deixou preocupado. No mesmo dia, estou tirando uma fotografia na praça e se aproxima um senhor que vem perguntar alguma coisa sobre a minha máquina fotográfica, que era uma máquina daquelas antigas com disquete. Você botava dentro um disquete grande ali, cabia seis imagens, aqui a gente viajava com uma caixa. E aí começamos a conversar, e era um professor universitário, um médico muito especializado, muito competente. E ele começou a me descrever o que era a vida dele e tal, e conversando, fomos para o mesmo lugar onde eu tinha saído, onde tinha estado aquela senhora. Voltamos para ali, eu comecei a tomar um cafezinho com ele. Ele me contou muito da vida dele, não vamos me alongar aqui, as dificuldades. Ele não podia casar, porque no apartamento dele não cabia a mãe que morava com ele e uma mulher, talvez um filho depois, então era um solteirão, na obrigação de continuar solteiro, porque não pela podia, circunstância da vida. E note-se que o lugar onde ele morava ficava a 30, 40 quilômetros de Havana. Ele diariamente, professor universitário médico, fazia aquele percurso de ônibus para ganhar, na época, o equivalente a $25 por mês. Uma miséria desgraçada. Aí eu disse para ele, mas o senhor o que está fazendo? Aí eu comecei a dizer para ele o que eu estava fazendo. Ele disse, olha, amanhã eu vou almoçar com a Marta Beatriz Roque e no dia seguinte eu vou jantar com o Oswaldo Paiá. Quando eu dei o nome dos dois, ele perguntou, mas como é que o senhor falou com eles? Eu telefonei. Aí ele me disse, pero tienen los teléfonos pinchados, senhor. Os telefones deles estão grampeados. E aí continuou. Bueno, en este momento, yo le pido que no mencione mi nombre a nadie. Usted está siendo seguido. Lo están siguiendo, señor. Usted está em um país comunista. Se levantou, deu as costas e foi a segunda pessoa que se afastou de mim, assustada naquele mesmo dia.
Aí assustei-me muito eu, hein? O suor corria pelo meu pescoço. E dali em diante a minha vida se complicou, os meus dias foram muito tensos, muito nervosos, por saber que isso estava acontecendo. Eu vinha ter confirmação. Quando eu fui jantar com a Marta Beatriz Roque, entrou um senhor, aliás, entraram 2 policiais, um deles com câmera de televisão, aquelas antigas enormes, em cima do ombro, botou no balcão do restaurante, apontou a câmera para a nossa mesa e ficou gravando a nossa conversa. Onde, evidentemente, passamos a falar de jardinagem, de literatura, essas coisas. Aí ficaram ali uns 20 minutos, se levantaram e foram embora. Então, eu percebi o que é o pânico de viver sobre aquele regime. Realmente é uma coisa... E eles vivem assim a vida inteira, sucessivas gerações, com medo do Estado opressor, sem liberdade de dizer o que pensam, sabendo que, se disserem, serão punidos, porque estão sob o regime que não aceitam o contraditório. O senhor conseguiu entrevistar algum? Conseguiu fazer uma entrevista? Sim, consegui. Depois voltei novamente em 2011, fiz mais novas entrevistas que estão recheando esta segunda edição, a tragédia da utopia, que atualiza o livro anterior e amplia e põe todas. O primeiro exemplar não tinha todas as referências, fontes, etc. Mas foi... E depois eu pude ver também, quando eu, assustado com isso, fui à embaixada do Brasil para pedir socorro. Eu tenho que sair daqui a 3, 4 dias, tenho que ir embora. O que pode acontecer comigo quando passar no aeroporto? Em que circunstâncias que eu vou lá? E já tinha assumido um novo embaixador, porque isso foi bem na transição para o governo do Lula. Na viagem anterior, o embaixador era do governo Fernando Henrique, e na viagem seguinte, um ano depois, o embaixador era Tilden Santiago, um ex-deputado do PT, que estava lá e já tinha mudado todo o pessoal da embaixada. E mudou completamente o tratamento, e foram absolutamente não receptivos ao meu relatório. O senhor está se comportando em Roma, mas não está fazendo como os romanos. Voltei, desculpe a barbeiragem aqui. Não, por favor. O senhor está em Roma e não está agindo como os romanos. Digo, olha, eu não vim aqui para agir como os romanos, eu vim aqui para fazer um estudo a respeito deste país, que eu acho que eu tenho, como cidadão brasileiro, você sabe que eu tenho a liberdade para fazer isso, nós temos esse espaço de liberdade. Não, mas as coisas aqui não são como se faz lá no Brasil, as coisas aqui não são como o senhor está pensando. Olha só, as coisas aqui não são como o senhor está pensando. Bom, mas, enfim, completa submissão à regra a que estão politicamente submetidos os brasileiros. E é isso que o meu livro quer alertar. Veja que nem o pessoal da Embaixada Brasileira é capaz de se mobilizar em apoio e em auxílio a um brasileiro que está assustado, preocupado e em dificuldades diante de um regime totalitário. E os cubanos, coitados, eu fiquei uma semana assim, um pouco mais, fiquei um tempo limitado, e os que estão lá há 60 anos, vidas inteiras que se passaram sob esse regime, pessoas que tiveram seus bens tomados, que perderam, que tiveram que repartir as suas habitações e transformarem depois, posteriormente, a pérola do Caribe naquele aspecto de Dresden, na Alemanha, depois da guerra. Parece um bombardeado o centro antigo de Havana, porque não há manutenção, não há recursos para manutenção, há um trabalho por sonhos da Havana Vieja, mantido pela ONU, por um órgão qualquer da ONU, que estão fazendo pequenas recuperações de pequenos trechos, mas o aspecto geral é de se imaginar o quanto era lindo aquilo e por que razão aquilo era chamado a Pérola do Caribe. Era realmente
arquitetura colonial espanhola, uma área extensa da cidade, que era um país rico. Era um país rico, era uma economia maior que boa parte dos países, quase todos os países da América Latina na época tinham um PIB inferior, um PIB per capita inferior ao PIB cubano. Professor, vamos lá, vamos tentar ir mais ou menos acompanhando a linha cronológica ali. Eu estou saltitando um pouco, porque... Hein? Eu estou saltitando um pouco de um assunto. Não, mas eu vou lhe encaixando de novo. Vamos assim, mais no começo da Revolução, como é que foi a relação de Cuba com a Rússia, inclusive aquele incidente que quase gerou uma terceira guerra mundial. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, ali se mostra o quanto é sanguinária a Revolução Cubana. Porque naquele episódio, a Rússia, que ainda Outubro era... de 62, né? 62. A Rússia ainda era comunista, resolveu, já que havia um país grudado nas costas da Flórida, pertinho dos Estados Unidos, um país comunista também, e tendo rompido imediatamente depois da Revolução, a Revolução é de 59, nós estamos falando de 62, rompido relações com os Estados Unidos, era natural que a União Soviética, especialmente a Rússia, se aproximasse desse regime e quis montar bases russas em território de Cuba, porque ali aquela dificuldade que havia através de sistemas de foguetes, mandar bombas nucleares sobre o território americano, partindo da Rússia, era impossível, e vice-versa em relação aos Estados Unidos. Mas, com uma base em Cuba, eles podiam destruir metade das grandes cidades americanas. Bom, isso era uma coisa terrível, não? E o Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos na época, foi um dia despertado, foi acordado com a notícia de que fotos aéreas tiradas pela aeronáutica americana haviam constatado a presença de ogivas, não sei se ogivas nucleares, mas de foguetes russos sendo armazenados em território cubano. E aí começou uma relação diplomática difícil. E vem daí, talvez, o primeiro contato dos russos com a palavra, dos cubanos com a palavra bloqueio, que eles usam até hoje para designar a relação dos Estados as relações comerciais entre os Estados Unidos e seus países parceiros com a ilha. Eles dizem que a ilha é pobre porque está sujeita a um bloqueio americano. E ali, realmente, o Kennedy decretou um bloqueio em relação à ilha para navios russos. E a advertência, não se aproximem. E saíram os navios e estavam vindo em direção. E essa viagem foi controlada e criou uma tensão mundial. O mundo estava à beira de uma guerra mundial, até que os russos resolveram recuar, que viram que a coisa poderia se complicar para eles, porque eles ainda não tinham foguetes instalados. Quando isso aconteceu, o recuo dos soviéticos, os navios soviéticos deram marcha ré e retornaram, Che Guevara ficou maluco. Fidel Castro parece que não, mas o Che Guevara foi a loucura, porque ele queria realmente uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, sendo que o país dele ia ser provavelmente o primeiro a ser arrasado. Ia ser dizimado, porque seria o alvo. Vejam bem a loucura desse homem. O primeiro alvo de qualquer foguete americano, de qualquer bomba atômica dos americanos, em revide a uma agressão externa, iriam procurar... Seria a ilha. Era a ilha. E ele ficou indignado, ele queria realmente destruir a humanidade. Um feito completamente fora dos eixos. O professor Pudina, a gente aqui no Brasil, como nós começamos falando, essa imagem de Cuba como o paraíso da Terra. Mas isso é fácil vender, porque daqui nós estamos longe, são poucas pessoas que vão lá e realmente conhecem, in loco, o que está acontecendo. Mas o que o governo cubano fala para a sua população? Porque a desculpa econômica, nunca houve um bloqueio econômico completo. Não.
Capitalizou com a América Latina, com todo mundo. Não, os Estados Unidos, Márcio, até hoje, ainda hoje, permanentemente compram e vendem. Só que nas vendas que fazem, eles querem pagamento antecipado. Mandam o dinheiro e nós mandamos a mercadoria. A segunda vez que eu estive lá, eu estive no hotel em que eu estive, havia uma representação de uma universidade americana, da área de agronomia, com agrônomos americanos, que estavam lá ensinando técnicas de cultivo para técnicos cubanos. Há, inclusive, esse tipo de intercâmbio. Isso eu vi, achei estranho, perguntei, não, nós frequentemente estamos por aqui. Então, não há isso. O Brasil é um país parceiro dos Estados Unidos, não é um inimigo dos Estados Unidos. Nós não vendemos para lá. Mas lá tem os ônibus que podem se andar lá, os ônibus menos deteriorados são aqui de Caxias. Vários países da Europa vendem, só que eles são maus pagadores. Que é outra coisa. Então, aí, mas o que eles vendem para a população? O que eles dizem é que, por exemplo, quando fizeram um acordo com a Rússia, né, quando começou o patrocínio russo para a ilha, tá, os russos disseram que comprariam todo o açúcar que a ilha pudesse produzir. Então, eles que produziam em torno de 4 milhões de toneladas de açúcar, eles quiseram elevar para 10, 12 milhões de toneladas. E aí aconteceu uma coisa incrível, né? Eles deslocaram vários setores de atividade da economia cubana, eles colocaram para o plantio de cana-de-açúcar e para cuidar da cana e para fazer a colheita da cana. Eles requisitaram jovens no mundo inteiro para irem trabalhar nas lavouras, jovens comunistas, né, querendo ajudar a revolução. Se dispuseram a ir trabalhar nas lavouras de açúcar e na colheita do açúcar em Cuba. Eu tive colegas de faculdade que fizeram isso. Foram colher açúcar em Cuba. Que bárbaro. Que loucura. Não conseguiram as 10, ficaram nos 8, nos 9 e quebraram o resto da economia. Então, o povo que estava na expectativa de que agora, vamos lá, a economia levou um tombo. Bom, aí ele disse que foi um equívoco do governo. Fidel Castro reconheceu o seu erro e seguiu o barco. E eles são capazes de reconhecer o que que fizeram de errado. O que eles não querem é que os outros digam que eles erraram. Percebam que são duas coisas bem distintas. Uma coisa é eu dizer que estou errado, outra coisa é tu me dizer, pô, que mancada. Isso eles não querem ouvir. Então, diariamente, eles pegam os 2 jornais que circulam na ilha, o Juventude Rebelde, né, e o Grama, e só tem referências elogiosas, bondosas, simpáticas ao governo. Vejam que é o paraíso do ditador, né? Isso é até importante nós falar, né, professor? O senhor está falando como é que funciona, até porque o pessoal saiba aqui, né? Porque o pessoal tem essa ilusão de que vai se tornar num regime comunista, mas vamos continuar com liberdade de imprensa, vai continuar tudo igual. Como é que funciona a liberdade de imprensa lá? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Todos os programas são oficialistas. Não tem. Primeiro que é uma redução ao mínimo possível dos meios de comunicação. Hoje, é muito a maior pluralidade de meios através da internet, da comunicação, tem vários órgãos, tanto em Miami quanto na ilha, de comunicação para os cubanos, do que dos organismos oficiais. É uma tragédia. Se pegar um jornal desses, o Grama ou o Juventude Rebelde, é uma coisa assim, é inadmissível que um país civilizado tenha uma imprensa de tão má qualidade.
é tão baixo, assim também na televisão cubana, extremamente oficialista, extremamente oficialista. E durante muitos anos, até que eu acho que não deu mais para segurar, jornalistas brasileiros que iam fazer cobertura lá, e eu conheci alguns que iam, voltavam e escreviam, relendo depois o que eles escreveram, as perguntas que fizeram e as respostas que tiveram dos jornalistas oficiais do regime, e o silêncio em que se quedaram diante das respostas que obtinham, e que eles transcreveram. Mas eu digo, mas como é que um jornalista ouve uma resposta dessas? Como, por exemplo, perguntou um jornalista, Skosteg, um jornalista antigo, tem uma entrevista em que ele pergunta para o cara, mas eu vejo que essa revista, na época circulava uma revista cultural, né? Mas essa revista aqui não faz nenhuma crítica a um episódio qualquer que tinha acontecido. Aí o cara responde, sim, mas se eu puser na revista o diretor dessa... Se eu colocar aqui, né, o que de fato aconteceu, a primeira reunião do partido eu vou ser criticado por isso. E ele ficou quieto. Ele simplesmente relatou isso. Isso está dizendo que liberdade de imprensa não existe nenhuma, então. Nenhuma. E a liberdade de expressão, e esse acesso que o senhor fala na net, quer dizer, a população, qual é a liberdade de expressão e qual é o acesso que tem às redes? Hoje, as pessoas estão mais incontroláveis. Que aumentou muito o número daqueles que estão se dispondo a fazer o enfrentamento. Antigamente, o sujeito que fizesse o que alguns fazem hoje ia pegar 20 anos de cana. Então, não são mais 20 anos de cana. É só a repressão, é a perda da condição de cidadão confiável, que é um cidadão de terceira categoria. É aquele que não é confiável pelo regime, então ele está sempre sob suspeita, sempre sob investigação, sempre sendo observado. Foi assim. Quando o Papa esteve lá, quando o Papa foi à ilha, os católicos que queriam falar com o Papa, eles foram cercados pela polícia para não ter o menor contato possível com sua santidade. Professor Pudina, diga. Como que é um país com a situação econômica tão deteriorada, deve imaginar que a situação social também se deteriora. Como que é a questão, por exemplo, da prostituição em Cuba, e principalmente como se fala de campos de concentração de homossexuais, pelo menos na época da Revolução, isso que se discute tanto hoje como de minorias, como que isso fica lá? Esses campos de concentração são um assunto que até os cubanos se constrangem de mencionar. É um assunto que eles evitam falar, porque muitos deles sabiam que isso estava acontecendo, mas eles tinham aderido ao regime, aderido à revolução. Então, eles se sentem um pouco responsáveis pela existência disso, por não terem resistido na ocasião. Mas qualquer jovem, você imagine um jovem que está num regime que faz as coisas que o regime comunista fazia, é da natureza da juventude se rebelar contra isso. E toda a conduta juvenil rebelde acabava num campo de concentração para jovens, onde eram submetidos a duros tratos para se adequarem ao regime, e passando problemas, necessidades, enfrentando a dureza, né, de um campo de concentração para jovens. E isso funcionou lá durante bom tempo. Então, uma vida muito difícil, que só se explica, só se aceita e só se entende quando a gente fica na situação pela qual, por exemplo, eu passei, me deu foi um estalo. O dia em que eu caí na real, digo, olha, eu estou aqui, estou numa situação perigosa, eu estou sendo observado por um regime dessa natureza, que não tem consideração por ninguém, aqui não tem direitos humanos, não tem coisa nenhuma. Direitos humanos não existem. Eles não terão nenhuma consideração comigo, porque eles têm total
capacidade, potência, fazer o que bem entenderem. Eu me dei conta que se eu estivesse num país com fronteira seca, eu iria me dirigir nessa direção e tentar passar para fora. Mas é uma ilha. Uma ilha. É uma ilha. Cercada de tubarões. Cercada de tubarões, no mar do Caribe. Então, é um lugar maravilhoso, é uma ilha belíssima, mas é uma prisão. É uma prisão em alto mar, com 11 milhões de prisioneiros. Alguns se arrojam ao mar nos seus barquinhos, nas suas balsas, nas suas boias. Quantos já terão morrido tentando fugir desse paraíso, né? Até em pneu de automóvel, câmara de pneu, qualquer coisa serve para aqueles que querem se dispõem a se arrojar mar adentro, até meter um pé molhado nas costas dos Estados Unidos. Mas é a ilha. Só assim se entende o que aconteceu 60 anos de ditadura cubana. E professor, qual é o índice de criminalidade? É baixo. É baixo, porque é um país policialesco, né? Então, a contingente de policiais do regime é um número fabuloso. Eu não tenho ideia da sua extensão. Mas eles observam o comportamento dos cidadãos. Digamos assim, é da natureza do regime ser, um regime como esse, ser ele o único criminoso permitido. Vamos falar de algumas coisas, professor, que a gente ouve falar aqui no Brasil e a gente sabe, até depois que lê o seu livro, que é erroneamente, mas é bom que o autor desmistifique essas coisas, né? A gente sempre ouve aqui no Brasil, mas Cuba tem eleições. É verdade, é verdade. É uma democracia, a democracia cubana. É uma democracia cubana. Né? Democracia cubana. Em primeiro lugar, o produto final desta eleição é que não se eleja ninguém que seja contra o governo. O sistema eleitoral é desenhado para que não se eleja ninguém que seja contra o governo. Nas últimas eleições para o parlamento cubano, havia 602 candidatos, 602 cadeiras, foram todos eleitos e nenhum dissidente. Ou seja, não há oposição. Gente, é inacreditável, é provável que o senhor e a senhora que estejam nos assistindo, você jovem que esteja assistindo esse programa, me diga, não, está mentindo. Não é possível. Não, mas não tem ninguém que diga não. Não passa, porque eles têm uma triagem lá na cidade onde o cara mora, no bairro onde o cara mora, no quarteirão em que ele mora. E eles têm um sistema eleitoral que vem de lá para cá, e a triagem é feita lá na porteira. O candidato que quer ser representante na sua cidade, tipo vereador deles, ele tem que se apresentar perante uma comissão de órgãos do Partido Comunista. E ele só é aprovado como candidato se for aprovado pelos órgãos do Partido Comunista da cidade. Pronto. Tudo que acontecer de lá para cá, até o fim, até chegar ao parlamento, está fraudado. Está fraudado na origem. Na última eleição, 200 candidatos oposicionistas se apresentaram. Nenhum conseguiu participar da eleição. As pessoas até gostariam, mas não adianta, não passa. Que loucura, né? Mas uma outra coisa que às vezes a gente fala aqui, quando a gente vai entrar num debate, numa discussão, é que, mas isso não é verdade. E o paredão? Bom, o paredão, pelo que eu sei, a última experiência com o paredão aconteceu em 2003. Ou seja, entre 1959 e 2003, nós estamos falando de 44 anos. 44 anos o paredão. Em 2003, foi tão grande a gritaria, porque naquele ano, em 2003, um grupo de 7, 8 pessoas tomou de assalto um barco para irem para Miami. Os líderes eram 3 rapazes, para irem para Miami. Pegaram uma embarcação e, a poucos quilômetros da costa, ficaram sem combustível. Retornaram, aí foram buscados e foram presos. 8 dias depois, eles tinham sido detidos
julgados, defendidos e condenados e executados. 8 dias. 8 dias depois. Os 3 foram para o paredão. Bom, aí deu uma gritaria mundial. Aí vários comunistas do mundo se rebelaram. Comunistas se rebelaram também. Começaram a se manifestar contra. E parece que isso repercutiu lá, e eles acabaram com esse tipo de coisa. Mas o regime é de uma brutalidade. Nestes 44 anos, tem algum levantamento, pelo menos aproximado, de quantas pessoas foram mortas no paredão? Ou de outras formas? De outras formas. Entre todas as formas, fala-se em 30 mil pessoas que foram executadas pelo regime. Você sabe quantos morreram no mar? Claro. Você sabe quantos morreram, você tem uma ideia exata de quantos morreram em guerras, em guerrilhas promovidas por eles, porque isso é uma outra coisa de que não se fala. Vendiam guerrilheiros, né? Não, eles trocavam sangue cubano, não é, por dinheiro russo. E vendiam os guerrilheiros, assim como eles alugam médicos, eles alugavam, vendiam, entregavam para fazer a revolução em países africanos e na América Latina, onde havia uma hipótese, uma possibilidade de uma revolução, eles estavam... Lá estavam eles. A Rússia nem ia. Às vezes iam só os cubanos. E interferiam, e muito. Então, quando eles falam em autonomia do povo cubano, autonomia, a valentia de Cuba, que resiste manter a sua autonomia contra a vontade do Império do Norte e tal, quando eles fazem esse tipo de discurso, eu fico pensando, mas não respeitavam a autonomia dos outros países? E os outros países. Se metiam em todos? Entende? É de uma hipocrisia imensa, porque tu faz um discurso dentro de casa, esse discurso é repetido urbi et orbi, não é? Para fazer a propaganda comunista, mas quando tu vais fazer um exame um pouquinho mais minucioso, tu vais ver que eles não respeitavam a autonomia de ninguém. Né? E estavam permanentemente, e continuam ainda hoje, infiltrando seus agentes em outros países. Se diz que até mesmo entre os médicos cubanos havia agentes infiltrados. Professor Pudina, diga. E a relação de Fidel Castro com o narcotráfico? Olha, este é um assunto sobre o qual eu não consegui informação. Tu entra numa área nebulosa. Eu não duvido, mas também não afirmo explicitamente, porque me parece um pouco diferente daquilo que caracteriza a personalidade do Fidel Castro. Se isto servisse para manter a revolução no poder, eles não precisam de tanto dinheiro quanto aquele que o narcotráfico propõe. Para que porque ele já vivia como um nababo na sua ilha. Para fazer fortuna pessoal, não parece razoável. Então, eu tenho uma incredulidade de natureza racional e lógica. Né? Mas eu não duvido também que líderes do regime possam ter se envolvido com isso por motivos próprios, por interesses pessoais seus. Mas como política da revolução, a menos que fosse uma estratégia para infiltrar a droga em outros países como um elemento de dominação e de conquista. Eu não sei. Uma das teorias seria essa, de que ele queria introduzir drogas nos Estados Unidos para destruir a sociedade americana. Seria, estrategicamente, seria a ideia deles. Eu acho que, bom, tudo bem, até eu acho que isso está acontecendo nos Estados Unidos, como está acontecendo também no Brasil. E aí, por muitas razões, onde também os comunistas de lá e de cá têm a sua responsabilidade, porque a droga se infiltra principalmente pela destruição de todos os valores, de tudo aquilo que afasta o ser humano do vício. Quando você destrói aquilo que mantém o ser humano afastado do vício, você abre espaço para todas as debilidades da natureza humana. E isso é feito sistematicamente no plano da cultura
E no plano da educação... Vamos lá, já que o senhor falou aí, e era uma das coisas que eu queria lhe questionar, porque é uma das outras coisas que a gente sempre ouve no Brasil. Ah, mas a educação lá é muito boa. Então, eu sei que o senhor relata no livro como é que funciona a educação lá. Eles têm um ritual de adoração da Revolução e dos seus líderes. Tá? Ainda que, e aí é outra grande hipocrisia, Fidel Castro não imaginava, aliás, Fidel Castro detestava o Che Guevara, detestava a concorrência. O líder mais simpático da Revolução Cubana para os cubanos era Camilo Cienfuegos, que era um tipo, chapelão na cabeça, um tipo extrovertido ao extremo, festeiro, não é? Simpático, do tipo de pessoa que nós, latino-americanos, apreciamos. Era um bom vivão, uma boa companhia, e era um homem valente, um homem de guerra. Fidel Castro tinha um ciúme desgraçado, porque onde chegavam, as atenções se voltavam sempre para o Camilo Cienfuegos, e ele simplesmente fez com que o Camilo Cienfuegos desaparecesse, sumisse no ar, entrou dentro de um aviãozinho e desapareceu. Estavam em Camagüey para voltar para Havana e nunca mais se ouviu falar dele. E todas as pessoas que estavam envolvidas nisso também faleceram em poucos dias depois do episódio. Ele detestava também o Che Guevara. Achava que o Che Guevara era meio louco mesmo, então ele sempre tratou, depois das primeiras experiências de participação do Che Guevara no governo, como diretor de banco, como encarregado disso ou daquilo, ele resolveu despachar para a África e, posteriormente, mandou para a Bolívia, onde ele acabou morrendo pouco depois. Uber Matos, que era a terceira pessoa da Revolução, nas palavras do próprio Fidel, Uber Matos não era comunista e acabou se manifestando. Quando ele viu o Uber Matos, que já tinha ouvido de Fidel Castro que ele, Uber, era o terceiro homem da Revolução, e relata no livro dele que se surpreendeu com essa informação, porque ele sempre achou que a ordem era Fidel, Raul, Che Guevara e talvez lá na ponta ele. E ele estava na frente do Che Guevara e na frente também do Camilo. Seria ele o terceiro homem. Mas ele se manifestou estranheza em relação à Revolução ter se tornado comunista e foi julgado, condenado, e só porque ele mandou uma carta para o Fidel Castro, pedindo para o Fidel Castro explicações para o que estava acontecendo com a Revolução. Foi condenado a 20 anos de cadeia, Silvio. Foi condenado a 20 anos de prisão e cumpriu os 20 anos. Fidel Castro não lhe deu um dia de bônus. Ficou 20 anos preso. E ele escreveu um livro relatando toda a sua experiência. O livro se chama Quando Chegou a Noite. Quando caiu a noite sobre a ilha. Né? Então, tem esta reverência aos ídolos. Aí para idolatrar, né? Para estimular os jovens. E como o Che Guevara morreu mocinho, não tem aquela cara envelhecida dos líderes da Revolução, dos que morreram, dos que estão por morrer. Então, ele é muito apresentado como sendo um exemplo de cidadania, de exercício da cidadania num país comunista, marxista, leninista. E queremos como el Che. Então, é uma saudação permanente deles, sempre que entram em sala de aula, eles fazem todas as suas reverências à Revolução. Todo o mecanismo está pronto para fazer a cabeça da juventude. Só que hoje eles não fazem mais. Todo país comunista investe em educação. E investe em educação não porque quer que tenha uma população educada, mas para que tenha uma população doutrinada. Educação, para eles, é sinônimo de doutrinação. É sinônimo de doutrinação. Isso é feito para quê? Para terem um cidadão na medida da Revolução. Regra geral, é muito mais fácil tu disciplinares o teu rebanho
né? Depois tu conduzes ele praticamente apenas com gestos, não? Não há uma preocupação com a qualidade dessa educação, nem com a capacitação das pessoas para uma atividade produtiva, porque o regime não as proporciona. O que tem de investimento produtivo na ilha é pouca coisa e é estrangeiro. Você não tem uma empresa. Você pega um catálogo telefônico lá, porque lá na última vez que eu fui, ele ainda tinha catálogo telefônico. O que tem de empresa estatal, entendeu? Mas é uma total inutilidade, porque não tem produtividade, não tem competência, não, os maquinários todos superados. Isso é uma outra coisa interessante de ser deles, né? Porque eles realizaram lá o sonho do discurso comunista que a minha geração ouvia dos colegas e de professores também de esquerda em sala de aula. O Brasil é pobre porque ele é explorado pelos americanos, porque pela remessa de lucros para o exterior, porque não privatiza aquilo as empresas americanas, e eles drenam as nossas riquezas, e a culpa da nossa pobreza é dos outros. Sim. Lembra disso? Não era o que se dizia? Sim, sim. Não é? Imperialismo? Exatamente, o imperialismo. Ele é que nos rouba, nos empobrece. Bom, eles, numa tacada, tomaram conta de todo o patrimônio americano na ilha. Mas quando eu digo todo, é todo. Todo. Patrimônio produtivo. Sem pagar R$1, sem pagar um centavo. Não, sem privatização, sem indenização, sem nada. Simplesmente tomaram conta 100% do patrimônio americano. Inclusive, joias e pertences de corpo as senhoras americanas, ao embarcarem nos aviões ou embarcarem em embarcações para voltarem aos Estados Unidos, abandonando a ilha, levavam consigo. Pegaram tudo. Bom, imediatamente cessou por inteiro a remessa de lucros. Certo? Cessou por inteiro. Cessou por inteiro. Então, não tem mais isso tampouco. Então vai crescer, a economia vai melhorar. Agora nós estamos realizando aqui o sonho de todo comunista latino-americano daqueles anos 50, 60, 70, né, que tanto ouvimos estas coisas. Baseado nos Veias Abertas da América Latina, né? Exatamente, aquele livro horroroso do Galeano, que é o livro mais burro. Ele mesmo acabou repudiando depois, né? Ele mesmo repudiou. Ele repudia. Aliás, esse repúdio dele é um outro episódio que precisa ser sempre contado. E sempre ser divulgado. Sim. Precisa ser divulgado. Mas, enfim, que é um livro com mais saída nas bibliotecas das universidades brasileiras, disparado de qualquer outro. Né? E é uma coisa... Naquela época, se tu não tivesse lido Veias Abertas Latino, tu era considerado analfabeto, praticamente. Analfabeto, tu não podia participar de discussão alguma, porque tu estava completamente por fora. Bom, 3 anos depois estavam quebrados. 3 anos depois foram pedir socorro para os russos, que estavam passando fome na ilha. Abrindo a libreta de racionamento, que instalaram então e nunca mais conseguiram cortar. Porque se no começo ela causou uma revolta na população, que não estava acostumada com o racionamento, hoje ela é imprescindível. Senão não come. Senão eles não comem, parte grande do mês eles não têm dinheiro para comer. O senhor diz no livro que hoje a renda média lá, das melhores profissões, professores de ensino superior, médicos, é $30 por mês, né? Algo nesta faixa, em torno de $30. Já foi menor. Mas é uma insignificância. Mas falando nisso, professor, desculpa lhe interromper, mas falando nisso, já que falamos aí, o senhor já falou 2 vezes e nós não entramos. E a medicina cubana e os médicos, né? Os mais médicos, a exportação de médicos para o mundo todo. Isso funciona mesmo? O que significa isso? Não é mito. Numa educação tão ruim, não pode ter um ensino superior. Bom, né? Eles têm. Isso também. A gente sabe o que é uma faculdade de medicina, toda a tecnologia que está envolvida na formação de um médico, o que tu precisas de hospitais universitários para que tu tenhas uma faculdade de medicina.
Bom, eles têm uma enorme quantidade de faculdade de medicina no país. Eles formam muitos médicos, realmente. Mas não tem o que fazer com eles. Né? E não tem tecnologia. Eles não têm condições financeiras de ter boas faculdades de medicina, de ter bons hospitais. As tecnologias deles são precárias. Tem gente esforçada, procuram fazer o melhor possível, né? Mas não tem qualidade, não tem medicamento. Se chegar numa farmácia cubana, você não acredita no que vê nas prateleiras. Sabe aqueles vidrinhos marrom rotulados, um rótulozinho? Só tem aquilo na farmácia. É tudo feito pelo farmacêutico local. Né? E são fórmulas mínimas, uma variedade pequena de remédios aos quais a população tem acesso. Então, eles estão, pelo contrário, eles estão muito atrasados por incapacidade financeira de produzir medicina de boa qualidade. E, de fato, os médicos cubanos que tentam ingressar aqui, regularizar a sua situação, não conseguem. E não é só aqui, né? Tem muitos lugares do mundo que eles exportam médicos para angariar fundos para Cuba. Né? Na verdade, é isso. Eles tinham aqui, com o PT, os partidos de esquerda, e o MST especialmente, PT, PCdoB e o MST, eles tinham vagas para estudantes recomendados para esses partidos nas escolas de medicina de Cuba. Eles iam para lá, saíam daqui, esses jovens da esquerda, esquerdistas, filhos de pais esquerdistas, participantes dos movimentos ou dos partidos, para estudar medicina lá de graça, sem nenhum esforço especial para passar num bom vestibular brasileiro de medicina, que é um vestibular puxadíssimo. Para entrar numa faculdade de medicina no Brasil tem que estudar muito. E não, faziam o cursinho deles, passavam necessidade, porque o regime não enche a barriga de ninguém. Entende? Então passaram lá 5, 6 anos, uma vida apertada, acho que é o curso deles, não sei quanto tempo é. Passaram uma vida muito apertada, imaginando que eu voltar. Não, mas aí quando chegava aqui. Não passava, não. Não é bem assim, meu irmão. Na realidade, pelo que a gente percebe, que a gente viu até pela experiência brasileira, essa exportação de médicos dele é uma verdadeira fábrica para sustentar, de uma certa forma, o regime, num regime quase escravocrata de trabalho aí, né? Eles criaram uma ficção em torno da qualidade que eles tinham técnica para curar doenças que não tinham cura no mundo ocidental. Caso da retinose pigmentária, que é uma doença da visão em que a pessoa vai ficando cega e fica cega. Eles diziam que curavam. Então, e alardeavam ao mundo que eles tinham era tão eficiente que eles curavam aquilo que o resto do mundo não conseguia curar. A minha senhora tinha uma funcionária, a diretora da escola, tinha uma funcionária da escola que era casada com um homem que trabalhava como vigia noturno e tinha retinose pigmentária. E os médicos aqui o condenaram à cegueira, né? Porque isso que o senhor tem não tem cura. E ela disse mas em Cuba eles fazem. E a minha mulher falou comigo e eu fui dar um jeito de conseguir aliás, orientei para que procurasse a Defensoria Pública para iniciar um processo e tal. Enfim, ela conseguiu que o Estado pagasse a viagem para ela ir a Cuba. Para ela ir com ele a Cuba. Quando ela voltou, e isso foi antes de eu ir, quando ela voltou, ela disse para minha mulher: olha, eu nunca vi tanta miséria. Eu nunca vi. Quando terminava as bandejas com os restos, vinha alguém para recolher estes restos para levar para casa. Levava o resto da bandeja dos pacientes para alimentar a família em casa, porque comida lá é um problema.
ela disse que deixou a roupa dela. Gente, era uma servente da escola, casada com um vigia noturno. Vigia noturno. Uma pessoa pobre, um pobre brasileiro, dentro de um hospital cubano, um hospital que atendia pacientes estrangeiros. O hospital, por sinal, se chama Camilo Cienfuegos, e é um hospital destinado a estrangeiros, um hospital de melhores recursos, melhores condições. E estavam nesta situação. Deixou a roupa, ela disse que veio com a roupa no corpo para cá, porque doou para o pessoal. Daquela gente. Mas, professora... Curou? Como? Curou o rapaz? Não, pois é, esqueci da parte pior. Sim. Ele não curou. E ele ainda voltou lá mais 2 vezes. E não se curou. Não, claro. Não, professora... Mas eles vendem isto. Tem uma outra doença, agora me foge o nome, uma que vai clareando a pele e tal, que eles diziam que tinham também a cura para isso. Vitiligo deve ser alguma coisa. Professor, mas aí nós sabemos, assim, e o senhor já falou aqui, que inicialmente, durante muito tempo, foi praticamente sustentado pela Rússia essa revolução. Só que aí depois nós tivemos aquele episódio lá, a queda do Muro de Berlim, a Rússia terminou, né? A Rússia continua, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se dissolveu, e parece que aí entrou um outro parceiro no meio, né? O chamado PT, através do Fórum de São Paulo, ajudando Cuba, inclusive construindo, fazendo algumas obras lá. Queria que o senhor nos falasse um pouco disso, Porto de Mariel e outras coisas. Como é que foi essa relação lulopetista com a Revolução cubana, essa Revolução Comunista cubana? Isso foi imediatamente após, né? Quando caiu o muro de Berlim, em 91, se extinguiu, foi extinta a União Soviética, se extinguiu a participação de Cuba na União Soviética. Deixou de ser um país da União Soviética, que era isso, eles faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuba deixou de fazer parte e entraram naquilo que Fidel Castro chamava de regime especial. Fidel se referia a esse período, em que eles passavam fome. Mas aí, fome mesmo. Esse médico com quem eu falei, aquele que estava conversando comigo, se levantou e me disse que eu estaria sendo seguido, né, e que, para não mencionar o nome dele para ninguém, esse médico me disse, para comer, solo no me hice el maricón. Estava a dificuldade, diz que era realmente, ali foi o auge da prostituição cubana. E não é que a moça cubana queira ser prostituta, ela é prostituta por necessidade, não é por gosto. Eu não acredito que alguém vá ser prostituto por gosto, por necessidade financeira. E, inclusive, eu notei, na minha última ida lá, eu notei menos esse movimento, menos assédio. É uma coisa menos visível. A gente, inclusive, se observa algumas moças com conduta recatada, que não era comum. Mas aí caiu a União Socialista das Repúblicas Socialistas Soviéticas e aí começa, então, a haver essa interface entre lulopetismo, a esquerda brasileira, fora de São Paulo. Imediatamente foi criado o Foro de São Paulo. E uma clara parceria e uma quase que inegável liderança conjunta do Brasil de Lula e Fidel Castro dentro do Foro de São Paulo. Mas, nesse momento, o país em melhores condições para atender essa demanda deles era a Venezuela. Então, eles mamaram muito na Venezuela. E depois, quando as coisas ficaram difíceis, que o preço do petróleo caiu, que loucura! Como fazem loucura com a economia, né? O Chávez pegou a economia venezuelana com o petróleo a $7. E durante a gestão dele, o dólar andou a 100, o barril de petróleo andou a $100. O preço do barril de petróleo subiu de $4, $5, uma coisa ínfima.
para $100. E ele jorrava dinheiro fora e criou uma série de programas e virou um grande provedor das necessidades fundamentais do povo cubano. E aí ele fez a sua imagem, só que aquilo não se manteve. O Lula cometeu um erro semelhante aqui no Brasil. O Lula fez a mesma coisa. O Lula pegou um momento muito bom da economia internacional e criou fábricas de despesa, verdadeiras usinas de gastos públicos, não é? Criando todas as dificuldades que vieram depois, todas as consequências disso. E uma dessas foi o Porto de Mariel. O Porto de Mariel. Né? Mas eles fizeram o que o Lula gastou nestes países, onde ele pretendia estabelecer uma unidade política muito grande, né? A União das Repúblicas Socialistas, a grande pátria, a pátria grande. O que ele gastou de dinheiro com financiando obras fora, e tudo com as mesmas construtoras, com as mesmas negociatas, com as mesmas comissões, a mesma podridão. Né? O que foi de dinheiro nosso? E tudo a perder de vista, porque esse dinheiro nunca mais nós vamos enxergar. Não, nunca mais. E que se há uma coisa que Cuba não faz é pagar as contas. Todo mundo sabe disso. Estados Unidos, como eu digo, eles vendem, claro que vendem para Cuba, não tem bloqueio americano em relação à exportação e importação de Cuba, mas ele quer dinheiro na mão. Agora, professor, nós já estamos aí com mais de 1 hora de gravação de programa, né? Vamos encaminhar para o encerramento. Eu, da minha parte, queria lhe agradecer, né, e dizer que foi um imenso prazer essa conversa com o senhor, e acho até que pelo seu conhecimento, não só sobre o livro, né, que eu aconselho a todos que procurem e que comprem, porque aí está escrita em todas as letras dessa história, que o professor só nos contou alguns detalhes pequenos aqui. Aí eu queria, em agradecimento, lhe dizer uma frase que está no seu livro, que diz assim, ó: a mudança pelo qual esperas, se só esperas, não será mudança, nem jamais virá. Essa frase é do Oswaldo Payá Sardinas, que o senhor mencionou nessa sua participação aqui, e eu quero agradecer ao senhor por ter feito o que fez, colocar sua vida em risco por 2 vezes para mostrar ao Brasil essa praga que é o comunismo e que é vendido como um paraíso em Cuba. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que um cidadão brasileiro possa ter feito, porque pode salvar o Brasil de um futuro igual a esse. Então, da minha parte, como brasileiro, muito obrigado, e especialmente hoje nós estamos fazendo essa gravação no Dia da Pátria, né, no Dia da Independência do Brasil. Eu queria lhe agradecer como cidadão, como patriota, como brasileiro, pela sua coragem e seu destemor de fazer isso para ajudar o Brasil. Aí eu passo para o Márcio para fazer o encerramento. Professor Pudina, foi um prazer, uma honra tê-lo aqui, como disse o Silvio, numa data simbólica, né, 7 de setembro, Dia da Pátria, né, que durante os regimes aqui no Brasil não foram comemorados ou foram comemorados com uma outra conotação, não como aquela festa cívico-militar que era tradicional. Márcio, só uma frase. Esse livro do professor talvez ajude a que realmente a nossa bandeira nunca seja vermelha. É verdade. Isso é muito necessário. Muito necessário. Então, é necessário e urgente, né? Nós tivemos um sopro houve uma interrupção, né, nesse processo de esquerda no Brasil, e nós temos uma chance de recuperar. Eu acho que livros como o do senhor, trabalhos de muitas pessoas estão fazendo, estão falando, estão dando palestras, estão escrevendo livro, estão fazendo live. Isso, eu sempre digo, isso há 5 anos atrás era impensável. E agora todo mundo está falando disso, e eu acho que é um processo lento, mas não tão lento assim. Nós estamos mudando, criou-se espaço para um discurso diferente. Quer dizer, nós estamos falando aqui que Cuba não é um paraíso. Isso não se dizia, era proibido dizer, não havia espaço para dizer. Né? E agora nós estamos podendo fazer isso, quer dizer, nós estamos vivendo uma outra realidade. Eu queria agradecer muito ao senhor e as suas considerações finais. Considerações finais. Eu escrevi, olha, cada linha desse livro eu escrevi pensando no jovem brasileiro. Claro que eu tinha o povo cubano
como pano de fundo, né, para o relato que eu faço em língua portuguesa, para ser lido pela juventude do meu país, para que não se deixe enrolar pelas loucuras, pelas mentiras, por toda a enganação de que ela se faz vítima, por falta de informação e de conhecimento, através de professores que estão em sala de aula, cumprindo uma missão política e partidária sobre suas mentes. E não se pejam de torcer os fatos, de mudar a realidade. Cada linha deste livro foi escrita com voltado para este objetivo. Eu não o escrevi para ser lido em Cuba. Ainda que todos os dados que estão aqui, o que eu escrevi aqui, eu vi. Quando me perguntaram sobre a questão das drogas, eu não sei. Não sei, não tenho certeza, não posso dar informação. Quando me perguntarem mas o Che Guevara era médico, olha, era uma questão polêmica, eu não sei. Mas o que eu pude observar, o que eu vi, o que eu sei, eu coloquei no livro com todas as fontes de informação, checagem dos dados, dos personagens, tudo mais, um excelente trabalho editorial da nossa editora Armada, do nosso grande Márcio Canciado. Antes de fazer esse caminho final, eu queria propor aqui que nós vamos aplaudir o professor Pugini e aplaudir o Dia da Pátria aqui hoje, né? Eu acho que o Brasil merece isso. Márcio, vamos lá, então, vamos encerrar. Lhe chamaremos outras oportunidades, professor. Por favor, é um prazer estar com vocês, viu? Prazer foi nosso. Prazer é nosso. Este foi mais um Sociedade em Pauta. Obrigado por nos prestigiarem. Curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no canal e até a próxima.